Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal. Eu quero te cumprimentar, meu irmão, com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui para vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, quando estaremos estudando sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Esta lição faz parte de um conjunto de lições que estão sendo tratadas neste trimestre que diz respeito ao verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Obviamente, estamos falando de assunto que diz respeito ao movimento pentecostal, a nós, assembleianos, em particular, que temos em nossos cultos, em nossas reuniões, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, as línguas estranhas, profecias, revelações, ou seja, estamos falando de algo que é propriamente do nosso meio pentecostal. Por isso, queremos levar este assunto no máximo para a prática, porque é algo que está relacionado ao nosso dia a dia. Eu quero convidar você, meu querido professor e aluno, a não perder nenhuma aula deste trimestre, porque nós estaremos aqui ajudando você nas nossas pré-aulas, e você que não assistiu ainda a pré-aula da lição 1, você pode ir no nosso canal e você tem lá uma lição que trata do primeiro assunto que estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nesta oportunidade vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento até a experiência do cristão, que é ter o Espírito Santo como consolador, como ajudador. Portanto, eu te convido a não perder nenhuma aula e eu te convido também a se inscrever no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, por favor, nos ajude a alcançar também pessoas, assim compartilhando com outras pessoas esta importante lição que nós estamos tratando aqui. Passe para outros professores, para outros alunos, porque eles também serão informados antecipadamente sobre o que vai ser estudado. Isso ajuda muito para que a aula possa ter um bom desenvolvimento. Por favor, te peço também que você deixe aí o seu like, que você deixe seu comentário, a sua sugestão para nós, para que possamos aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Vamos então orar ao Senhor e pedir que nos abençoe durante a exposição desta lição. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, e agora pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a comunicar a Sua palavra, Senhor, neste momento. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, prosseguir e falar sobre o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Prosseguindo, vamos para a leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 16, versículos 7 a 13. Vamos então a essa leitura. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Vamos então prosseguir, irmãos,
e falar sobre o nosso objetivo geral. Qual o objetivo geral desta lição? Ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Os objetivos específicos são desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. Terceiro e último, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Vamos então à nossa introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. Você deve se lembrar, meu querido irmão, que nós aprendemos sobre a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo conjunta na Trindade. Ou seja, nós aprendemos na semana passada que quando glorificamos a Cristo, estamos glorificando a Trindade. Quando glorificamos a Trindade, estamos glorificando a Cristo. Nós não podemos fazer distinção entre as pessoas da Trindade na hora da adoração, por exemplo. Nós damos glória a Deus, a Trindade recebe a adoração. Isso nos ajuda a ser informados sobre alguns pensamentos que existia até um tempo atrás de que o Espírito Santo, por exemplo, não deveria ser glorificado. Não, aprendemos na lição passada sobre isso e não queremos aqui repetir, mas é só para que você possa lembrar e saber que agora nós vamos avançar um pouquinho mais no estudo. Olha o que diz a nossa lição. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Ou seja, esta lição procura fazer um rápido retrospecto do que aconteceu lá no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que foi uma atuação bastante determinante em alguns momentos, e nós não podemos nos aprofundar aqui porque a lição também não se aprofundou, mas fala também, além disso, a lição fala sobre a edificação dos crentes, ou seja, a atuação do Espírito Santo como consolador, como ensinador, como aquele que está conosco, junto conosco aqui até o arrebatamento da igreja. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador. A lição fala que está nos crentes. Eu prefiro usar a expressão bíblica que habita em nós. O Consolador habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, devemos entender que o Espírito Santo veio como uma promessa e por isso ele é conhecido como a promessa do Pai. Lucas, no capítulo 24, versículo 49, diz assim, quero ler esse texto para você. Lucas, capítulo 24, versículo 49, encerrando o seu relato no Evangelho, Lucas diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Promessa de meu Pai. Então, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que o Espírito Santo é uma promessa do Pai. E isso nós vamos ver durante essa lição. Você vai nos acompanhar aqui, meu querido irmão e querido professor que está nos acompanhando aqui em nossa aula. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o Espírito Santo como promessa. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. Nós já dissemos isso na lição passada, mas é importante rever estas palavras, né? É importante repetir estas palavras. O plano da salvação foi arquitetado por Deus. Deus planejou a salvação. O plano da salvação foi executado pelo Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem morreu na cruz por nós. Porém, a aplicação da salvação é através da ação do Espírito Santo. A Trindade coopera para que o homem seja salvo. Então, não podemos separar aqui e dizer que só quem salva é Jesus. Não. A Bíblia diz que o próprio Deus, né, no Antigo Testamento, está escrito lá em Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos. O Espírito Santo atua no crente a santificação. E o que é a santificação? A santificação nada mais é do que um dos aspectos da
salvação. Portanto, a Trindade coopera conjuntamente para que o homem alcance a poderosa salvação da sua alma. Vamos então ao item número 1, que diz assim: a promessa messiânica. A nossa revista diz assim: a promessa existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele vale a pena ser lido nesta aula, neste momento aqui. Vou ler para você. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja aqui a cooperação da Trindade, veja aqui a atuação da Trindade no processo da salvação. Temos aqui a presciência de Deus, temos aqui a santificação do Espírito e temos a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Continuando, Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isto está relatado lá em Romanos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim este versículo: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. É preciso ler também o versículo primeiro para que você possa entender. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Prosseguindo então, vamos para o seguinte: a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Nós observamos isso na palavra de Deus, irmãos. No processo da salvação, ou no processo chamado de redenção, está a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Porém, versículos do Antigo Testamento mostram que havia uma promessa também do envio do Espírito Santo. E quando observamos o livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, o evangelho que mais trata sobre a atuação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo veio por obra e graça do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo atuava no ministério do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Nós podemos ver alguns versículos que comprovam isto. Aliás, temos aí na tela, você pode conferir, meu querido professor. E diz mais a nossa revista: confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Vamos então trazer para vocês algo interessante e um acréscimo nesta aula. O Espírito Santo é citado 81 vezes no Antigo Testamento. Isso não está na nossa lição, nós trouxemos isso para você. A tela seguinte também está relacionada a algo que nós trouxemos para você. Sempre que nós colocamos em verde, nós estamos criando esse padrão, né? Nós queremos mostrar algo que não está na lição, que nós trazemos para você como um acréscimo. Observe que no Antigo Testamento o Espírito Santo atuou, podemos classificar assim, de três formas bem distintas. Primeiro, no reino da natureza, diz lá em Gênesis 1:2 que ele se movia sobre a face da terra. Diz em Jó capítulo 26, versículo 13, que ele ornamenta os céus, ornou os céus. Diz lá em Salmo capítulo 104, versículo 30, que ele cria e renova a face da terra. Diz em Isaías capítulo 40, versículo 12 e 13, que ele mede as águas, toma a medida dos céus. Ou seja, vemos a sua atuação na natureza. Letra B, nós temos ali no reino humano, o Espírito Santo capacitando homens escolhidos, profetas, reis, foram escolhidos e capacitados pelo Espírito Santo. Isso veremos daqui a pouquinho.
Eu chamo a sua atenção agora para a letra C. Profecias concernentes à obra futura do Espírito Santo. E aí nós vemos o que o nosso comentarista fala sobre ele ser o Espírito Santo da promessa. Olha só, eu vou ler para você, não vou ler os versículos, o tempo aqui não nos possibilita isso, mas eu vou ler e você, meu querido irmão, pode printar a tela e depois observar ou parar aí o vídeo agora e ler estes versículos que nós deixamos para você. O Espírito Santo, ele aparece no Antigo Testamento como promessa de derramamento e entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele aparece como uma promessa de derramamento sobre toda a terra. Derramamento do Espírito Santo. Ele parece como uma promessa de sua atuação no coração das pessoas. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19, 36, 26, 27, fala exatamente isso, de Deus colocar o seu Espírito nos corações, no interior do homem. Era uma promessa do Antigo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, isso se cumpre. Promessa da sua ação na vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu. E esta palavra foi dita lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus Cristo esteve lá na sinagoga em Nazaré. Então, observem que no Antigo Testamento há várias promessas da vinda do Espírito Santo, assim como há várias promessas da vinda do Messias. Ou seja, o Antigo Testamento traz para nós o anúncio de que o Espírito Santo viria, de que ele iria se manifestar. Porém, quando chega no Novo Testamento, nós aprendemos que esta manifestação seria após Jesus Cristo ressuscitar e subir ao céu e ele enviar o outro Consolador. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, deixei para você essa tela para que você possa observar quantos tipos diferentes de promessa da ação do Espírito Santo havia no Antigo Testamento. Prosseguindo então, voltando para a nossa revista diz assim, no item número 2 do primeiro tópico ainda. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como falamos ali, a letra B da tela anterior. E aqui a nossa revista prossegue, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais. Nós temos profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, até mesmo artísticas. E habilidades para liderança militar e política. A nossa revista traz uma palavra, irmãos, que eu estava observando e eu me senti no direito de explicar melhor isso que a nossa revista traz. Quando ela fala no item 2, ela começa assim: há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Porém, a revista não apresenta assim declaradamente esta diferença. Então eu trouxe para você uma tela que diz o seguinte: que diferença é esta? Ora, essa diferença está muito bem explicada no que está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens ou mancebos, em algumas Bíblias, terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Você que é estudante da Bíblia já sabe que diferença é esta. A diferença é a seguinte, para você que ainda não percebeu. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, capacitando-as para atividades específicas. Agora, no Novo Testamento, na nova dispensação, na dispensação da igreja ou na dispensação do Espírito, como queiram falar, quando o Espírito Santo veio, ele foi derramado sobre todos, sobre todos. Foi um derramamento. E eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, para esta analogia que a Bíblia fala a respeito da ação do Espírito Santo.
Existem várias maneiras de entender a ação do Espírito Santo: enchimento, derramamento e outras. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, podemos falar em outra lição. Mas quando fala de derramar, você pode lembrar de quando se derrama água no chão, por exemplo. O que acontece? O chão fica inundado, as partes mais baixas são preenchidas, por cima tudo é igualado pela água. Isso reflete muito bem o que é a ação do Espírito Santo na igreja. Ele foi derramado. Não há mais baixo, mais alto, não há ninguém mais elevado ou menor. Todos são alcançados pela ação do Espírito Santo. Por isso que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecoste, nós temos tantas vezes lá a palavra todos em Atos capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. E todos, porque veio sobre todos que ali estavam reunidos. E aí Pedro, para complementar, ainda diz, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, essa promessa diz respeito também a nós. Por isso que nós, pentecostais, acreditamos que o derramamento do Espírito Santo é também para os nossos dias. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela diz que esta promessa diz respeito a nós que cremos. Por isso, os pentecostais, os assembleianos, de fato, são pessoas que buscam o poder e a unção do Espírito Santo, porque entende que esta promessa diz respeito a nós. No Antigo Testamento, era restrita a profetas, a reis e algumas pessoas para habilidades especiais. Mas agora, todos podem receber a unção, a graça e o poder do Espírito Santo. Prosseguindo, vamos então para o terceiro item do primeiro tópico. A promessa do Consolador. Disse Jesus, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Isto porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Então, esta promessa, ela veio desde o Antigo Testamento, mas agora nos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo ele diz, se eu não for, o Consolador não virá. E este outro Consolador é a pessoa do Espírito Santo que viria após o Senhor Jesus Cristo ser assunto aos céus. E aí se passaram 50 dias, desde a Páscoa até o Pentecoste. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio o Espírito Santo conforme as palavras do Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição trata sobre o Espírito Santo consola e ensina. Primeiro, vamos ver o Consolador. O termo grego paráclitos vem da preposição para, ou ao lado de, é o mesmo termo de parábola, usado também nesta palavra, parábola, e do verbo kaleo, que significa chamar ou convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto, ou seja, alguém que está ao lado de, ou foi chamado, convocado para estar ao lado de. Eu chamo a sua atenção, meu querido irmãos, para uma leitura que farei agora de um livro que é um best-seller a respeito de doutrinas bíblicas, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Ele fala uma coisa que eu acho interessante ler para você aqui. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Ele diz assim, preste bem atenção, meu querido professor. Esse título, ou título consolador, dado ao Espírito Santo no Evangelho de João, mostra o quê? Mostra que os discípulos haviam tomado uma última ceia com o Mestre.
Os seus corações estavam tristes, pensando na sua partida, e estavam oprimidos pelo sentimento de fraqueza e debilidade. Quem nos ajudará quando ele partir? Poderiam pensar os discípulos naquela hora. Quem nos ensinará e nos guiará? Quem estará conosco quando pregarmos e ensinarmos? Como poderemos enfrentar um mundo hostil? Cristo aquietou esses temores infundados com esta promessa: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo tranquilizaram os discípulos. Vejam mais o que diz este livro. A palavra Consolador significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem no tribunal assistidas por um ou mais dos seus amigos mais prestigiosos, que no grego chamavam paráclito, e em latim advocatus. Estes assistiam seus amigos não pela recompensa ou remuneração, mas por amor e consideração. A vantagem da sua presença pessoal era a ajuda dos seus sábios conselhos. Eles orientavam seus amigos quanto ao que deviam dizer e fazer. Falavam por eles, representavam-nos, faziam da causa de seus amigos sua própria causa, amparavam-nos nas provas, dificuldades e perigos da situação. Então, este livro mostra o que fazia realmente esse paráclito. Estava ali não apenas ao lado, mas ele intercedia, ele tomava a causa como se fosse propriamente sua. E é isso que o Espírito Santo faz, substituindo a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo, e uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. A tradução Consolador, segundo o nosso comentarista, é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Mas eu chamo a atenção dos irmãos, e mais uma vez eu coloco em verdinho para chamar a tua atenção, porque é algo que nós escrevemos, mas ele é mais do que um simples enxugador de lágrimas. Veja, irmãos, que ele é mais do que um simples enxugador de lágrimas. Isso quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo não é aquela pessoa que vem só, ele vem te consolar, tadinho, não chores, suporte mais um pouco. Não, ele é um advogado, ele é um intercessor, ele é um auxiliador, ele é um direcionador, ele vai tomar a frente da situação e vai impedir até as nossas ações quando entender que nós estamos indo por caminhos equivocados e nós dermos liberdade para o Espírito Santo nos guiar. Ele vai nos impedir de fazer coisas que desagradam a Deus. Ele é mais do que um enxugador de lágrimas. Guarde isto. Prosseguindo, indo para o segundo item do segundo tópico, o ensinador. O Espírito Santo tem as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização,
cita aqui o nosso comentarista. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele não é só um consolador. Ele é um consolador e é um orientador. Ele orienta as nossas vidas e estará nos orientando, irmãos, até o arrebatamento da igreja. Prosseguindo, vamos então ao terceiro item do segundo tópico, o ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Vejam, irmãos, que interessante. Ele ajuda em dois momentos muito importantes da vida cristã, que é a oração e a exposição ou leitura e compreensão das Escrituras Sagradas. Nós chamamos isso de o feijão com arroz do crente. Oração e leitura da palavra. Leitura da palavra e oração. Diz assim o nosso comentarista, voltando para a nossa lição. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final da nossa jornada. Ele estará conosco para sempre, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós nem sabemos orar como convém, diz a palavra do Senhor. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Repetindo, ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Isso quer dizer, irmãos, que o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos ajuda, mas não é por isso que nós vamos não ler a palavra de Deus, esquecer da meditação bíblica, perder a afinidade com o texto sagrado, confiando que o Espírito Santo sempre vai nos ensinar e nos mostrar o que falar. Há um tempo atrás se pensava muito nisso. Havia irmãos que eram completamente contrários aos esboços. Haviam ensinadores que falavam para nós, não, esboço não, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo na hora de falar. Meus amados irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas aquilo que nós podemos fazer para nos auxiliar na hora da pregação e do ensino, devemos fazer. Faça suas anotações, sim. Ainda que esteja lá o seu esboço, você pode deixar de falar algumas coisas e pode acrescentar outras coisas de acordo com a direção do Espírito Santo. É preciso estudar e se preparar para fazer a obra de Deus, é claro. O obreiro precisa ser aprovado e precisa manejar bem a palavra da verdade. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição, que fala sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O comentarista diz o seguinte: a salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Queridos irmãos, nós pregamos, nós anunciamos. O Senhor nos mandou pregar, não nos mandou convencer as pessoas, não. A pregação é uma função nossa, mas o convencimento vem através da pessoa do Espírito Santo. Vamos ver? O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Eu chamo a atenção dos irmãos, mais uma vez, tarjado em verde, o seguinte: convencer é a mesma palavra usada no grego para reprovar. Por que estou falando isto? Porque no nosso texto, Por que estou falando isto? Porque o título deste terceiro tópico é O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Como nós não observamos esta colocação durante a lição, eu acho importante acrescentar isto. Por que o comentarista colocou no título a palavra reprova? Porque no grego, a palavra reprovar, refutar, admoestar, repreender, acusar, mostrar o erro, tem o mesmo sentido da palavra convencer. Para nós, talvez isso soe estranho, porque alguém pode dizer assim, mas o Espírito Santo reprova? Sim. Ele reprova no sentido de mostrar o erro. É ele quem mostra o erro. Diz, você está errado. Você, meu querido professor que está me ouvindo agora, você sentiu isso quando você se converteu. O Espírito Santo tocou no seu coração e disse, você está errado. Você está reprovado.
Você precisa se converter, você precisa mudar. E assim nós entendemos melhor na prática o que acontece de fato. O Espírito Santo reprova, diz: você não deve mais praticar isso, você precisa aceitar Jesus como Salvador. E quando isso acontece, a mudança acontece em nossas vidas. Prosseguindo, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Que justiça seria esta? Ora, nós sabemos muito bem que a justiça dos homens são como trapos de imundícia. Que justiça seria esta? O convencimento da justiça não é outra coisa a não ser convencer da justiça impecável de Cristo. Veja que quando Jesus Cristo fala sobre este convencimento, ele diz o seguinte, vou ler para você aqui esse texto, porque às vezes, irmãos, nós esquecemos que a Bíblia explica a própria Bíblia, não é? Então, a Bíblia explica a Bíblia. E vamos então ler aqui para você quando fala assim: da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ora, ele iria para o Pai porque ele cumpriria toda a justiça. Ele iria para o Pai porque a sua obra seria perfeita, uma obra justa. Ele não cometeu pecado algum. Então, convencer o mundo da justiça é convencer de que Jesus Cristo foi o verdadeiro e o único homem justo nesta terra e que através dele a salvação é possível. Diz assim a nossa revista: isto porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai. Aquele texto que nós falamos ainda há pouco, 1 João capítulo 2. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele pode perfeitamente interceder por nós. Ele pode perfeitamente se apresentar diante do Pai e a sua justiça, isso seria melhor explicado lá na carta aos Romanos, é a sua justiça aplicada em nós que nos dá a salvação. Esta palavra é melhor explicada se nós lembrarmos do que é a imputação. O que é isto? A justiça de Cristo é creditada em nós pecadores, porque o pecado, o nosso pecado, foi creditado no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus levou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos receber a justiça através da fé nele. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. O Espírito Santo mostra para o mundo que Jesus Cristo, o único justo, Jesus Cristo, o santo, Jesus Cristo, o puro, ele completou a sua obra foi perfeita e foi aceita pelo Pai. E ele está agora assentado à direita do Pai e intercede por nós, o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Diz mais o texto sagrado: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então o Espírito Santo convence do pecado, o Espírito Santo convence da justiça e o Espírito Santo convence do juízo. Preste bastante atenção no que diz a nossa revista. Jesus disse ainda do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás, nosso adversário, que foi derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Veja o seguinte, irmãos. A morte de Jesus Cristo trouxe a consumação da obra da salvação. Ele disse: está consumado. Quando Jesus Cristo fala está consumado, ele está dizendo: está vencido o inimigo das vossas almas. Agora eu morri por vocês. A justiça de Deus se cumpriu em mim. Então o mundo precisa ser convencido do juízo. Veja o que diz a nossa lição. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se do julgamento. E que julgamento é este? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz.
e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Cristo pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás. Por quê? Porque esse julgamento de Satanás começou lá no Calvário. Começou no Calvário e será concluído na consumação dos séculos. Interessante isso, meus amados irmãos, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando temos a promessa da redenção, e o nosso assunto hoje é sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, lá está escrito assim, Gênesis 3, versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher. Deus falando com a serpente, que ali representava o inimigo de nossas almas. E entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, onde foi que o Senhor Jesus Cristo feriu a cabeça de Satanás? Foi na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados e consumou a sua obra. E esta chaga, diz a palavra do Senhor, esta ferida será curada por um tempo. Isso está no livro de Apocalipse, mas depois, definitivamente, o inimigo de nossas almas será vencido. Então, meus amados irmãos, o juízo de Satanás começou ali no Calvário. No mesmo tempo que Jesus Cristo estava pagando todas as nossas dívidas, ali no Calvário, ele estava mostrando para o mundo que o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, está julgado, está já condenado. Ainda falta um tempo para que essa sentença seja de fato dada a ele e ele seja lançado no lago de fogo e enxofre. Enquanto isso não acontece, ele ainda está por aí tentando arrebanhar alguns. Mas, graças a Deus, estamos ganhando almas e tirando vidas das garras do nosso inimigo, das garras de Satanás. Indo então para a nossa conclusão, dizemos o seguinte para você, meus irmãos. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo de salvação. É um singelo resumo e conclusão desta lição. Convido você, meu querido aluno e professor, para estudar comigo a lição de número 3 na próxima semana, quando falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. Que lição maravilhosa! O nosso desejo também, irmãos, é que durante esta lição você seja estimulado a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar o batismo no Espírito Santo. Alguns criam distinção entre batizado com e batizado no, mas nós entendemos que vale mais a experiência do que explicações semânticas ou explicações de sintaxe. O que nós queremos é que você seja cheio do Espírito Santo e fale em outras línguas. E isso se chama ser batizado no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você pode, durante esse trimestre, dizer: Senhor, eu quero viver a atualidade da realidade espiritual pentecostal na minha vida. E quem sabe, através destas lições, você não experimenta um verdadeiro Pentecoste na sua vida, e nós estamos estudando sobre isso, o verdadeiro pentecostalismo. Eu quero encerrar esta lição agradecendo a você que esteve conosco até aqui, dizendo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você pode ainda fazer a sua inscrição, ativar o sininho. Você que esteve conosco até o final dessa aula, nós sabemos que alguns assistem uma parte da aula, outros assistem apenas um trecho da aula, mas alguns chegam até o final e eu te agradeço por ter chegado até o final. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E quero agradecer a você pela sua audiência, por você estar aí. Deixo mais uma vez o abraço da minha família, a minha esposa, irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia. E deixo o abraço aqui do meu querido pastor, pastor Samuel da Silva, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Culubandê. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a
tua aula, meu querido irmão. Aproveite cada detalhe dessa lição, aprofunde-se, estude, esteja pronto para as perguntas, para as participações dos alunos e que a sua aula seja uma bênção. Assim, eu encerro agradecendo a você pela participação aqui no nosso canal e pedindo a Deus que te abençoe mais e mais. Aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Eu tenho uma assinatura que é um amigo, um irmão, um servo de Cristo. É isso que eu pretendo ser durante toda a minha vida aqui na Terra. Deus te abençoe, meu querido irmão, no nome de Jesus. Amém.